Dando continuidade à nossa leitura do livro Primeiras Burlescas, do Luiz Gama, hoje nós vamos ler um poema enorme chamado O Balão. Bom, primeiro nós precisamos compreender os sentidos que a palavra balão tinha na época do poeta, né? Tinha o significado do balão, balão mesmo, aquele balão dirigível, né? Que foi de 1822, salvo engano. Ele era um motivo de. Era um acontecimento, né? Vamos dizer assim, quando um balão levantava. Tinha o balão da festa junina, e o balão também ele tinha alguns significados curiosos, né? As saias das mulheres da época, feita de crinolina, né? Era um balão, e os homens criticavam muito, né? Esse tipo de vestimenta, que dizia que enganava, né? Quem o homem, que a mulher parecia uma coisa, quando tirava a saia, ela não era o que ela aparentava, então tinha o sentido um pouco de engano, né? É, e aí tinha a linguagem jornalística, né? Por exemplo, se lançava uma notícia incompleta para ver a reação do público. Então, e também tinha o sentido de uma pessoa vazia, né, cheia de ar, que não tem nada. Ele tinha o significado de engano, né, dar balão em alguém, significava que a pessoa foi enganada, e ir no balão é quem foi enganado por uma mentira, né, ou não pagar o que deve, e também tudo que era redondo era chamado de balão, né, no formato redondo. Por exemplo, na época, um fardo contendo 24 resmas era um balão. Então, a palavra tinha diversos significados, né? E é um pouco difícil aqui no poema nós conseguirmos identificar todos esses significados. Eu tentei e peço ajuda de vocês para quem encontrar outros significados para a palavra balão no século XIX, que também traga aqui as contribuições nos comentários do vídeo. Então, ele começa pedindo à musa do grande Urbino um pincel divino e pede de Tasso Gênio, de Homero a Fama, para aclamar, né, Áurea Feição. A musa do grande Urbino é Vênus, né, pintada por Tiziano. E aí ele vai, parece até um poema, né, muito elevado. Nós temos várias referências aqui a poeta, né, a várias referências mitológicas, vamos dizer assim, né, da antiguidade grega. E aí ele na segunda estrofe, ele vai dizer que quer cantar com docimetro, encher o balão, erguendo aos ares nas vasesferas, tontas megérias de Rubicão. Rubicão é um termo que se usa numa tomada de decisão ousada, né? É muito próprio também do século XIX. E aí, até aqui, nos parece um poema, né, dedicado à escrita de algo muito sério. Porém, lá no na terceira estrofe, ele começa, né? Guapos rapazes, velhos caducos, sandeus malucos por devoção, que por pachola o siso despem e a moda vestem lá do Japão. Então, aqui ele vai começar a criticar a aparência, né? Então, aí o balão aqui é no sentido da aparência e da essência. Então, não tem juízo, são malucos, são deuses sem juízo, né? Caducos, e ele vai criticar essa questão de dar mais valor à aparência do que à essência, né? Aí é enorme o poema, tá, gente? Rompam-se a marcha, eis um capenga que untada quenga traz de sabão, a andar cadente no gesto grave, a grossa trave tem por bastão. Então, quer dizer, ele lustra com sabão o cabelo para ficar liso, para ficar todo certinho, né? E aí ele continua que prosápia, traja com gosto, tem o composto de um figurão, vem atacado, e tão rotundo que afronta o mundo com seu balão, né? Então, ao que nos parece, né, ele está
criticando nessa questão da aparência, que a parte externa compensa mais que a parte interna da pessoa, né, do que a essência. Desfez-se o homem e não é peta, fez-se planeta de escorpião. Tem gás na pança, suspiro a bomba, astro de tromba, luz de alcatrão. Então, aqui também eu comentei que tudo que era redondo na época era comparado ao balão. Então, as pessoas também mais obesas, gordinhas, arredondadas, também eram chamadas assim. E aí ele continua: olá que vejo, qual nível estrela de luz singela tem o clarão mimosa fada, que os gênios doma, ampla redoma do indostrão. Faz meu recrebros, gentil donzela, com a rosa bela contra o tufão, salta a corcova como charrua quando flutua sem capitão. Então aqui ele vai fazer referência à vestimenta feminina, né? Ele criticou a questão da moda masculina e agora ele vem para moda feminina. Na época, os jornais faziam caricaturas dessas roupas, eram muito criticado, né? E aí ele continua: silêncio é ela tão vaporosa, ó a referência, né, do gás também. Vem e formosa, que treme o chão. Aí a referência à questão da obesidade, gordo cetáceo, deixando os mares que afrontam os lares sobre um balão. Eu te saúdo, ó tartaruga, romba taruga, de barrocão, monstro que aloja sobre os babados 10.000 soldados do rei Plutão. Aí ele vem novamente a crítica da moda da saia balão, né? Que os homens criticavam, né, muito e que foi motivo, né, assim, de severos olhares e tudo mais, a tal da saia, né? E aí ele continua: planeta aquário, veloz possante, que vaga errante sem região, farol tremente de estreita barra, que o lema emparra do galeão. Diz a Gazeta, caso de fama. Olha a notícia que eu comentei, que o balão também era uma notícia que jogavam para ver a opinião pública, a reação da opinião pública, né? Então, diz a Gazeta que certa dama, numa função, fora atacada de flato horrível que a pôs irtível no raso chão. 12 mancebos a carregar e colocaram sobre um colchão. E a castidade, sem ofenderem, para fazerem fomentação, ou seja, foram socorrer a moça que ficou nessa situação. E aí tiraram as anáguas, as molas, os arcos, as cordas, e aí começam, né? Um rabecão, caixa de guerra, rouco zabumba, que além de rotumba, como um trovão, palha, viveiros, 2 travesseiros, um trombão, e depois que sai de lá um gato miando aflito, né? E mais esquisito que um sacristão. Aí todo mundo diz que era um feitiço, um malefício, e aí chega um ministro, né, do Alcorão, e ele vai com trapaças, fumaças e dá a receita, né, de chá de gervão. E a moça se mostra então era a doença da pobre inocência, a larva ardente do seu balão. Então, aqui eram as histórias que se criavam, né, sobre as roupas, né, que eram tão enormes que cabia tudo debaixo dela. Então, quando se tira, nem tocaram, né, na parte mais íntima da moça, mas ali tiraram uma série de elementos. Então, isso saiu no jornal, né, uma piada sobre a saia balão, né, também tão decantada, né, nessa época. E aí chega esse doutor Bojudo, dá a medicação, e a pobre inocente, a lava ardente do seu balão, a doença era a saia. E aí fica um duplo sentido, né? Qual doença era essa, né? Que também havia o problema dos gases, conforme o alimento que a pessoa ingeria, provocava também outros gases, né? Então fica aí
essa possibilidade também de ser esse o caso da moça. Casos de estrondo, já se tem visto que aqui registro do tal balão. Atendam todos, não façam bulha, né? Que tem borbulha a narração. Então, aqui nós já vimos alguns sentidos da palavra balão, né? A vestimenta dos homens que valorizavam mais a sua aparência do que a essência, a saia balão, né, da moça, a notícia de jornal, que também era uma forma de engano, e então, aqui agora nós vamos a um outro sentido da palavra balão, né? Se algum marujo fino tratante faz-se de impante politicão, muda de credo, vira casaco, gás ataca no seu balão, ou seja, engano. Mas se perdendo a tramontana, qual Zé Banana, pilha o tufão, foge ao perigo, deixa a catraia, buscando a praia o charlatão. Ainda que berre, ainda que brade, qual rubro frade, como mau sermão, um povo inteiro lhe diz na face: és um falasse camaleão, ou seja, um fingido, né? Alguém que engana. Se na fachada de um bom marido que foi traído surge um pulmão, exclama a esposa que são esguichos os tubos fixos para o balão. Então, a própria mulher aqui usa o termo balão, né, como sendo alguma mentira, né, algum. E aqui ele volta, né, a falar das donzelas, chamam de boçais, né, finas varetas, aqui é a questão do corpo novamente, magros cambetas, tem seu balão, gás hidrogênio tão sublimado que destampado faz de trovão. E aí fica a dúvida, né, do que ele está falando aqui. Se é do gás mesmo, do balão, se está se referindo a uma pessoa obesa, ou se são os gases produzidos por determinados alimentos que fermentam, né, no intestino da pessoa. Então fica aí a dúvida, e aí ele vem, né, falando, né, a respeito dessas mulheres, né, dessas boçais donzelas. Não há cegonha, torta gazela, nem magricela, que de balão não faça rodas, com tal rebojo que vem sem bojo, nesse o pavão. Também pode ser referência à saia balão, né, que enganava o formato do corpo da pessoa, né? E aí ele continua, nem rapazola, parvo e pedante, que todo limpante, qual estrião, não julga ousado, pobre Pichote, ser Dom Quixote sobre o balão. E aí a aparência e essência novamente. E aí ele vai concluir, e tu, ó gênio sublime e raro, a quem deparo nesta invenção, nas áureas letras da sábia história, verás a glória na exposição. Ah, assim, foi um pouco trabalhoso a leitura, né, do poema, porque eu tive que procurar os significados de balão. Da saia eu já sabia, né? Mas os outros significados eu realmente não tinha conhecimento. E aí eu peço aqui que se alguém tiver mais alguma informação sobre o sentido da palavra balão no século XIX, que escreva aqui nos comentários, né? E também tem outros vídeos, nós começamos desde lá do primeiro poeminha, né, das primeiras trovas burlescas de Getulino, produzido por Luiz Gama, e o nosso desafio foi ler o livro inteiro. Então, tem vídeos com os poemas que antecedem esse.